Agora sim, continuamos com outras informações aqui no Jornal da Manhã. Uma pesquisa revela que a ampliação de oferta digital e digitalização de processos no Brasil poderia injetar mais de 1 trilhão no PIB do país. Os detalhes com a repórter Nani Cox. Se o Brasil investisse na digitalização de processos, seria possível injetar mais de R$1 trilhão no PIB brasileiro. Uma pesquisa realizada pelo Movimento Brasil Competitivo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, fez uma comparação com a economia dos Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, a oferta digital brasileira cresceu em média 5,7%, enquanto a dos Estados Unidos, 7,1%. Se o país ampliasse a oferta nos patamares dos norte-americanos, a digitalização seria capaz de gerar um aumento de 422 bilhões de reais. No cenário mais desafiador, o incremento poderia chegar a 1 trilhão 120 bilhões de reais. De acordo com a diretora executiva do MBC, Tatiana Ribeiro, o maior obstáculo está na educação. A gente precisa de alguma forma fazer com que a gente avance na alfabetização digital, então fazer com que crianças e até pessoas mais velhas possam usar o máximo da tecnologia. E a gente também precisa entender que a gente precisa formar profissionais nessas áreas. Então hoje a gente tem um grande apagão de mão de obra. Se a gente realmente precisasse pensar numa ação única hoje, seria a formação de mão de obra nessa área. Então a gente realmente precisa avançar muito na agenda de educação. A gente precisa de infraestrutura, a gente precisa avançar em segurança cibernética, que eu acho que é um desafio imenso hoje para o Brasil. A gente precisa de educação, a gente precisa dar apoio e conseguir aumentar a visão de pequenos negócios para o uso de tecnologia. Então acho que esse é um desafio imenso também. Tatiana Ribeiro, do Movimento Brasil Competitivo, ressalta que a pandemia fez com que as empresas aumentassem a oferta digital, mas ainda há um grande potencial não explorado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em micro e pequenas empresas, muitas delas se manteram vivas na pandemia porque começaram a usar canais digitais para vender seus produtos, por exemplo. Quando a gente faz uma avaliação da economia como um todo, da maturidade, a gente vê que ela é muito pouco explorada ainda. Então, a gente usa muito pouco o potencial que isso tem de agregar. Então, ao invés de só, de repente, disponibilizar meu produto digitalmente, eu podia trabalhar, de repente, levando a digitalização para dentro do processo produtivo, trazendo mais eficiência. Então, a gente precisa avançar muito ainda na maturidade dessa digitalização para toda a economia. Os empregos digitais apresentaram um crescimento de quase 5% nos últimos 5 anos. Ocupações digitais ainda têm remuneração acima da média e uma produtividade superior em relação a outras atividades. Segundo o estudo, o dado demonstra capacidade de resiliência diante de crises.